Continuando com o nosso estudo em grupo, estamos lendo Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. Vamos ver hoje o capítulo 3, Obsessão. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida em insônia. Moça, de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desaninho. Ao lado dela descansava outra mulher, sem vínculo físico, recostada num travesseiro de grandes dimensões. Dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvidas quanto à posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas. Fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça à maneira de tentáculos de um polvo envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Indiferentes ambas à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se a posição de verdugo e de vítima. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e irmã desencarnada, que presentemente lhe vampiriza o corpo, é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. Empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela, através de veículo perispirítico, na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Porque Zulmira, nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou sem mágoa o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava, doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se, por isso mesmo, com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência.
Através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou ao mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Calara-se o ministro, qual se nos registrasse a presença por intuição. Odila movimentou-se, agarrando-se à pobre senhora com mais força e gritou: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E, contemplando a enferma, com expressão terrível, acrescentava: assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos, extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: pobre moça. Hilário e eu, instintivamente, abeiramo-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto, advertindo: a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira. E a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Vejamos só que coisa. Mas então, clamou Hilário contrafeito, como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparada a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. A inutilização seria completa. O que poderíamos fazer? Indagou Hilário desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar o outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. E não podemos começar exortando-a? O ministro sereno obtemperou sem alterar-se. Talvez assim, de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. Nada custa uma conversação de censura, alegou meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura, para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. O instrutor dirigiu piedoso olhar às duas mulheres e prosseguiu. A questão nessa casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Refletiu alguns instantes e aduziu. Contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos o concurso dela. Modificará Odila com seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível dispensação de algum alívio e nada mais. Recomendou a Eulália assistisse Evelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava. E, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zulmira,
em passe calmante de longo curso. Qual se fosse brandamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo, que chegara de mansinho, acomodando-lhe os travesseiros. Informações preciosas, meus amigos. Quer dizer que você não pode chegar e separando um caso de obsessão assim, sem mais nem menos. Nós não sabemos nada. Quem está no plano físico não tem condição de conhecer os detalhes de cada caso. Mas vamos às observações desse capítulo. Esse capítulo trata das pessoas já citadas anteriormente. Nessa casa, sofrem a jovem e a madrasta. Vamos ver. Primeiro, o caso da madrasta. Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também se devotou ao marido com um egoísmo aviltante. Vemos aqui nesse exemplo o risco que todos corremos, tendo sentimentos negativos de qualquer natureza. O ciúme, o egoísmo nos conectam a sentimentos semelhantes e nos arrastam para estados deploráveis. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. Nós já comentamos em várias oportunidades sobre o problema da culpa. A gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter arrependimento. A culpa só atrapalha. Também a culpa nos arrasta e nos dificulta o entendimento e a reparação dos erros. A segunda esposa errou quando desejou o esposo só para ela, recusando aos filhos, depois desejou a morte da criança, que ocorreu segundo ela imaginou, foi como se tivesse plasmado o acidente. Agora a culpa vem agravar a situação psíquica. Um erro sempre acaba acarretando outro erro, e por vezes ainda maior que o erro anterior. Não é mesmo? As duas são muito semelhantes. 3. André pensou em separar as duas mulheres. Calderaro impede explicando. Isso é importante para o nosso entendimento. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então, chega um caso de obsessão no centro espírita, a gente quer separar na marra, certo? Não que a gente tenha poderes tão vastos nesse nível, mas danos podem ser acarretados, não é? Nós não conhecemos qual é o suporte espiritual de cada pessoa. Nós não sabemos se essa pessoa tem uma proteção maior e como a gente pode se arvorar a decidir o que vai ser feito. É sempre o amor que resolve a situação. Sempre fazendo o melhor, sempre fazendo aquilo que gostaríamos que fosse feito a cada um de nós. No caso dos dois, não é só a pessoa que a gente acha, pensa que é a vítima. Vamos ver. É o que imaginam fazer alguns encarnados que fazem as desobsessões? Conhecem os casos ao detalhe para saberem o que e como fazer? O ideal é que encarem ambos como doentes dignos de atenção, com finalidade de solução do problema. A ligação mental das duas mulheres era tão forte que não poderiam agir precipitadamente. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Meus amigos, a conclusão que a gente tem lendo esses livros de André Luiz é que nós sabemos muito pouco. E é preciso que a gente assuma essa ignorância de todos nós. Precisamos nos colocar como auxiliares do plano espiritual. Nada mais. Porque é só o que somos. Deixo aqui os contatos para que vocês me ajudem nessa tarefa, me esclareçam algum erro que eu tenha cometido.
Destaque alguma coisa que eu deixei passar sem comentar, para que todos possamos tirar o melhor proveito possível desses estudos. Um abraço e até o nosso próximo capítulo.